Hoje nós temos aqui no nosso núcleo sindical o nosso bravo companheiro, veterano de luta, Emanuel Cancela. Emanuel, seja bem-vindo aqui às câmaras, aos nossos estúdios da TV Comunitária e para a sua saudação inicial à nossa telespectadora e telespectador. Muito obrigado à TV Comunitária do Rio de Janeiro por essa honra de estar aqui participando mais uma vez desse programa do Núcleo Sindical e dizer que a gente fica muito feliz da repercussão dos programas com as pessoas falando em casa, nas ruas, que viu o programa, que gostou, que não gostou. Então, repercute bem esse programa da TV Comunitária. Parabéns e obrigado. E fica também um desafio para todos os canais. Pode copiar da gente, botar um núcleo sindical também aí nas TVs da chamada grande mídia. Vamos ver se os coronéis da mídia, né, Manel, aceitam também dar voz a esse agente também social que é o trabalhador, não é só o empresário, não é só o governo, não. Os trabalhadores é, sobretudo, formando esse tripé que é quem edifica a nação. Sem a mão calejada do trabalhador, nada se realiza, né? Se realiza. Manel, vamos falar um pouquinho dos cenários. Sempre que eu estou com você, a gente começa pelo mundo. Depois a gente vem pelas Américas, até pousa no Brasil e finalmente a gente até decola. A gente vai viajar em torno do futuro que a gente pode antever para o Rio de Janeiro. Cenários internacionais. Como é que você está vendo aí o Trump e as ameaças sobre Venezuela, China? Ele ameaçou. O Trump agora parece que esqueceu um pouquinho a Coreia do Norte e agora está atacando verbalmente a Venezuela, né? O representante do governo americano, de Trump, disse que não descarta uma invasão à Venezuela, né? De pronto, o governo chinês, parece que hoje já respondeu que a Venezuela é seu parceiro e que a China não aceita nenhuma invasão, nenhuma interferência na soberania venezuelana, né? E também não é só a China, a Rússia também tem interesses comerciais políticos e comerciais dentro da Venezuela, né? E não é por acaso que a Venezuela detém a maior reserva de petróleo do mundo, e passando inclusive a Arábia Saudita. E é por conta disso que o Trump, que todos os presidentes americanos, né, patrocinam, né, e atacam, né, ameaçam os governos venezuelanos. Foi assim com o Hugo Chávez, que eles conseguiram derrubar por 47 horas, né, e com Nicolás Maduro, é o tempo todo de ataque, mas o Maduro já passou pelo crivo de 2 eleições, que ele fez barba, cabelo e bigode, como se diz na gíria, né? E os representantes internacionais elogiaram, em ampla maioria, a democracia dos pleitos na Venezuela, né? Então, a Venezuela está desse jeito lá. Temos também aqui problemas parecido com o nosso, na Argentina, né? No Equador também. E, enfim, e o Brasil, nós estamos vivendo aí esse cenário de golpe, né? Um golpe parlamentar, jurídico e midiático, né? Que agora, na sua segunda fase, quer impedir a candidatura de Lula. Então, é mais ou menos o que eu vejo aí, vindo lá das Américas até o nosso continente. Olha, Manuel, ainda ontem, naquelas faixas que ficam passando das notícias que correm na tela, das grandes mídias aí, já se tornou
um assunto banal, já está banalizado, as pessoas que morrem diariamente tentando a travessia ali, fugitivos, né, que imigram da Síria, daquele mundo ali que foi bombardeado pelos americanos. E interessante, eu estou sempre repetindo isso, quem mais moralmente é responsável pelo drama dos refugiados são exatamente os Estados Unidos. E eles são quem mais fecham as fronteiras. Agora mesmo se falava do Muro da Vergonha, que era o Muro de Berlim, né? E o Trump disse que vai construir um grande muro adicional, que já tem um lá, para não permitir os mexicanos e outros que ali tentam, né, por aquela fronteira do México, alcançar os Estados Unidos. O governo mexicano já disse que não vai pagar a não, do muro. Engraçado, que já a gente vai falar disso. Muro lembra Moro, né? More, outras coisas mais. Mas, Manuel, a nossa América Latina não deveria estar passando por nenhuma crise, porque nós somos extremamente ricos. Você falava da Venezuela, que hoje, quando nós descobrimos o nosso pré-sal, também eles descobriram lá um grande campo, né, que também é um pré-sal da Venezuela, e foi durante décadas e décadas o segundo maior exportador do mundo, né? Na criação da OPEP, ela sempre figurou como o segundo maior produtor e exportador. Como é que esse país não desenvolveu sua indústria? Pelo contrário, era endividado, né? O mesmo problema da Venezuela é do Brasil. A Venezuela descobriu um campo gigante de petróleo e o Brasil também. E por isso o golpe no país, principalmente para tomar o nosso pré-sal. Sendo que o Brasil é diferente da Venezuela, porque o Brasil tem um dos maiores mercados consumidor do mundo. Era o 12º ou 13º mercado, gigante. O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo, ultrapassar a Inglaterra nos governos do PT, né? E hoje está caindo pelas tabelas. E a Venezuela tem um problema seríssimo, que é mercado que eles não têm e a mão de obra deles é muito pobre, né? Eles não têm uma agricultura como o Brasil, não tem pecuária como o Brasil. Indústria também. Né? Não tem indústrias como o Brasil. E eles vivem somente do petróleo. Mas dizer que vive somente do petróleo é muita coisa. Porque eu estava lendo, o petróleo, a gasolina na Venezuela custa, acho que 3 centavos nosso aqui, o litro, né? E no Brasil chegou quase a R$5 no Rio de Janeiro, né? Mas como é que vive a Venezuela vendendo a gasolina a 3 centavos, como eu estou dizendo? Ela vive da exportação do petróleo, né? Que já bateu, está em média agora em torno de $60. Aí você imagina, aqui no Brasil, o pré-sal é produzido a menos de $10 o barril. Menos de $10. Se está a 60, né, no Brasil tem $50 de lucro cada barril de petróleo produzido no pré-sal. Na Venezuela, o lucro é maior ainda, entendeu? Por quê? Porque não é do pré-sal, né? Não me consta, eu acho que não é nem no mar, parece que o petróleo dele lá é em terra, né? O custo de extração é menor. O custo de extração é menor e o lucro é muito maior. Eles esbarram, qual é o grande problema da Venezuela? É o boicote econômico, né? Os Estados Unidos, agora mesmo os Estados Unidos ameaçou não comprar mais petróleo da Venezuela, o que não vai ser um grande problema para a Venezuela, porque ela vai vender para a China, para a Rússia e seus aliados. Isso não é problema. O problema é que o boicote, não só da economia, de faltar produtos, né, que a gente sabe que nós já vivemos isso no Brasil, já vivemos a questão da especulação. O pessoal da nossa cidade, eu já enfrentei fila para comprar arroz, feijão,
né? Tive fila durante a ditadura, né? Por quê? Porque escondiam, né? E na Venezuela, além da falta de produtos primários, que eles escondem, os empresários, né? Tem a questão também da tecnologia, né? Fica muito difícil o governo venezuelano trazer novas tecnologias, treinamento de pessoal e tal, com esse boicote violento que eles sofrem, né? Inclusive com um embaixador americano ameaçando que pode ter um golpe na Venezuela. Fica difícil você administrar um país assim. Mas é muito similar o que está acontecendo no Brasil e na Venezuela. A questão central é o nosso petróleo e na Venezuela é o petróleo da Venezuela. Voltando aí à Venezuela, você falou do preço praticamente é simbólico o preço da litra de gasolina lá, mas também o transporte lá para a população é praticamente preço simbólico, enquanto a gente aqui está anunciado, acho que a partir de amanhã já está autorizado, né, o aumento das passagens lá em São Paulo, e a gente fica perguntando, e cadê os ventos de junho? Dos 20 centavos, né? Agora ninguém fala nada. Quem estava por trás daquilo, né? Quando a gasolina aumentou, tinha uma mulher que ela ficou ali histérica. Fez um vídeo num posto de gasolina, fez um vídeo que rodou o país todo. Que rodou. Onde anda? Né? Depois daquilo dobrou-se o preço da gasolina. E aqueles críticos que diziam, diziam toda hora em comentário na TV, que a nossa gasolina era a mais cara do mundo. Agora a mais cara do mundo sobe toda semana e cadê os comentários, né? É assim. Agora, Manuel, vamos falar da nossa Petrobras. Então tem lá a PDVSA na Venezuela, que não aceitou privatização, não vendeu seus ativos, está de vento em popa. E a nossa Petrobras? O parente já conseguiu o que queria? Está conseguindo, nós estamos indo de mal a pior. Na verdade, o Pedro Parente, eu chamo ele de Pedro Lalau Parente, depois eu explico por quê, ele fez parte do governo Fernando Henrique, foi ministro do apagão, e ele também participou daquela venda criminosa dos 40% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, que foi por pouco mais, não me lembro se foi 5 bilhões que foi vendido, essas 40%, quando a IPET dizia que no mínimo aqueles 40% valeriam 100 bilhões de dólares na época, né? E o Pedro Parente participou disso, né? Ele foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras e retorna agora à Petrobras, indicado pelo golpista Michel Temer, né? Para retomar o trabalho do Fernando Henrique. E qual foi o trabalho do Fernando Henrique? Foi tentar privatizar a Petrobras. Hoje, e que bateu na parede, com uma greve de 32 dias da categoria, com o apoio da sociedade civil organizada. Então, nós barramos a privataria tucana. Isso na década de 90. Agora volta o representante de FHC, que é o Pedro Parente, que eu chamo de Pedro Lalau Parente, ele retoma com a mesma política que ele tinha na época de 90, vendendo ativos estratégicos da Petrobras, sem licitação, né? Vendeu o campo de Carcará do pré-sal ao preço de um barril de petróleo, um refrigerante o barril de petróleo. Vendeu a petroquímica de Suape pelo valor de pouco mais de 5 dias de faturamento. E fez pior. Pedro Lalau Parente, ele tirou a Petrobras fora e entregou para os gringos, tirou a Petrobras fora das áreas de petroquímica, gás, fertilizante e biocombustível. Tirou fora e entregou aos gringos. E mais, segundo o Clube de Engenharia, a Federação dos Engenheiros, né, Pedro Lalau Parente, junto com a Lava Jato, acabou com a indústria naval brasileira e com a engenharia nacional, resultando em milhões de desempregados brasileiros.
Então é isso que o Pedro Parente tem feito na Petrobras. Os dutos também lá da região Duto do sul. Sudeste, o mais caro é a NTS, que é o duto que abastece toda a região Sudeste, a mais rica, foi vendida para uma empresa canadense sem licitação, né? Quer dizer, o Pedro Parente vendeu o duto mais estratégico da Petrobras, que é o do Sudeste, todo mundo sabe que a região Sudeste é mais rica, e agora para a Petrobras utilizar esses dutos vai ter que pagar. Mas não é só pagar, vai ter que entrar na fila para concorrer com os concorrentes da Petrobras. Então, eu chamo de Pedro Lalau Parente, porque ele já era réu em 2001, quando vendeu ativos da Petrobras sem licitação e deu um rombo de 5 bilhões de reais à Petrobras. E esse homem volta e a Lava Jato não fala nada com ele está aí entregando à Petrobras os setores do petróleo e não acontece nada. Mas, o Manuel, a gente tem que falar de todos. O Pedro Lalau Parente é uma peça da engrenagem, sem dúvida nenhuma, é um trunfo aí do esquemão entreguista, mas quem o nomeou, né? Ou seja, ele foi, na verdade, colocado lá com os votos dos partidos dos trabalhadores, porque o Temer foi eleito com o programa do PT e consegue, através de um golpe, assume o poder e entrega esse poder para os tucanos. Né? Porque o Pedro Lalau é do esquema de Fernando Henrique Cardoso. E eu queria exatamente agora, numa esfera maior, porque não é só ele, a gente falar um pouquinho como é que está o nosso pré-sal, a legislação trabalhista, que foi para isso também que veio o golpe, né? Primeira coisa que o Serra faz é cuidar às pressas de mandar um novo projeto sem discutir com a sociedade, como foi feito na época do governo Lula, para mudar a legislação do pré-sal. Foi convocado os trabalhadores, os estudantes, a sociedade civil, foram feitos... Nós participamos também. Muitos debates, muitas audiências, né, lá em Brasília, e a toque de caixa, aquilo que é de mais valioso que nós temos, né, que é o nosso ouro negro. Como é que está hoje o pré-sal e a nova legislação? E já houve leilões? Já entregou-se mais coisas? Além da venda de carcará, né, a preço de um refrigerante barril, já houve também leilão do pré-sal e estão marcados outros leilões do pré-sal, né? Hoje o pré-sal já responde pela maioria da produção de petróleo no país. Né? Aquilo que a Globo dizia que o pré-sal poderia ser patrimônio inútil, dito pela Globo em editorial, hoje já responde pela maioria da produção. Lá atrás, quando eu falei da privatização da Petrobras, a Globo comparava a Petrobras a um paquiderme e chamava os petroleiros de Marajá. Nós vencemos, barramos a privatização. Aí agora, em dezembro de 2015, a Globo, que não aceita a derrota, solta um editorial dizendo que o pré-sal pode ser patrimônio inútil. O Wikileaks denunciou o José Serra, o senador, quando candidato à presidência, que ele, trocando documentação com a petroleira Chevron, prometendo favores à Chevron, em prejuízo da Petrobras. Ele perdeu a eleição, não pôde cumprir o entreguismo que ele propunha à Chevron. Mas, em seguida, depois do golpe, ele conseguiu aprovar no Congresso Nacional a Lei 4567, de 2016, que é exatamente o que ele prometia à Chevron, né? Então, realmente, nós estamos muito mal, né? Estamos mal por conta desse governo entreguista que está aí. O Pedro Parente, se ele for entrevistado aqui por você, Soriano, ele vai dizer que está fazendo isso para salvar a Petrobras. Mas, na verdade... Salvar a Petrobras para os americanos do norte. Está entregando a Petrobras e agora mesmo é de forma descarada.
ele aceitou um acordo com os tribunais americanos, pelo qual a Petrobras já está pagando 10 bilhões de reais para os acionistas americanos. Essa ação é uma vergonha, né? Não convence o advogado mais simplório desse país, né? Porque os tribunais americanos se basearam que a queda da ação da Petrobras foi por conta da corrupção na companhia, o que não é verdade. As ações de todas as petroleiras no mundo caíram porque o preço do barril de petróleo chegou a $140 e caiu para 25. Né? Esse foi o motivo da queda das ações da Petrobras, não foi a corrupção. E o Pedro Parente fez o acordo para pagar 10 bilhões, a Lava Jato, antes já tinha convocado os procuradores americanos para investigar a Petrobras, a Lava Jato autorizou os maiores ladrões da Petrobras, entre eles o Paulo Roberto Costa, para ir testemunhar em tribunais americanos contra a Petrobras, e o resultado agora é isso. É a primeira ação, essa que a Petrobras está pagando 10 bilhões de reais aos acionistas americanos. Então, isso é uma vergonha. Na verdade, é a campanha do petróleo vosso, né? Prometido pelo genro do Fernando Henrique. Não, esse Davi Zilberstein. É o sopa de letras. O ex-genro de Fernando Henrique foi o primeiro diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, e na primeira entrevista com os representantes das multinacionais, ele disse a célebre frase: o petróleo é vosso. E o Zilberstein era tucano e o Pedro Parente é tucano, está dando continuidade à campanha do petróleo é vosso, de entregar o passaporte do futuro, que é como a gente chama o pré-sal, entregar para os gringos, Soriano. E agora, com essa ponte, que na verdade que é o programa... Ponte para o futuro. Ponte para o futuro. do nosso temeroso, né? Mas, Manel, paralelamente, eles querem tudo, né? Paralelamente à entrega da Petrobras, a mudança da lei que facilita tudo, que faltamos dizer que os leilões, na forma atual, quem comprar fica com todo o petróleo que está ali encontrado, e antes não era, né, na legislação anterior, e a Petrobras poderia também ela mesma assumir, sem precisar de leilão, aquele posto daquele petróleo encontrado, o que é uma grande diferença. Então, eles querem tudo porque nós temos que pensar também numa outra grande estatal. Getúlio Vargas vem a cair também por ela, que foi a Eletrobras, que vale também, é um preço que eu diria incalculável, incomensurável, porque a importância dessas estatais é a integração nacional. Como é que, vamos falar da Eletrobras, você tem presença, né, da Eletrobras através de outras subsidiárias, como Furnas, em todo o Brasil, e é todo um planejamento em nível de um país continental. Inclusive, alguma coisa da Eletrobras é binacional também, né? Então, é outra que eles querem também, todo o filé mignon, eles estão de boca aberta igual jacaré. Itaipu é binacional, né? Binacional. Agora, é importante para o nosso telespectador atentar que o pai dessa política, ou a mãe, foi a Margaret Thatcher. Do neoliberalismo e a globalização. Globalização e privatizações. Hoje a Inglaterra está revendo todas as privatizações. Eles perceberam que isso foi um engodo. É o que acontece no Brasil e que vai acontecer, né? Nós vamos transformar luz, água, minério em mercadoria, né? De lucro para empresário, né? Ou alguém acredita que privatizando a Eletrobras, algum empresário desse vai fazer a campanha Luz no Campo? Né? Luz para todos. Luz para todos. Né? Então, é importante isso. Transforma numa mercadoria como o petróleo.
Aliás, o petróleo não está privatizado, ainda não está. Né? É a lei de partilha que está sendo modificada, que foi criada pelo Lula, né? Mas o Pedro Parente já colocou o preço do combustível no mercado e ele se altera à luz do mercado. Então a gente tem um aumento da gasolina toda semana, do gás, nem ninguém está falando nada, né? Então, eu acho que essa história da Inglaterra está revendo as suas privatizações, é um exemplo para nós, né? Que já tivemos o apagão, né? Que nós temos muitos problemas para resolver de saneamento básico, de abastecimento de água. Como é que a gente vai, através da privatização, a gente vai resolver esses problemas? Não vai. Nós vamos transformar luz, água, energia em mercadoria na mão dos grandes empresários. Manuel, eu quero falar também do seu blog. Eu considero você uma usina de produção de texto, imagem, declarações e mesmo, até certo ponto, no debate você introduz temas proibidos. Aliás, que tem lhe custado até um preço muito alto. Eu sei que você está até sendo processado pelo juiz nada democrático, né? Democrata, que tem posturas não democráticas como essa de pedir ao Ministério Público para, em repetidas vezes, te interpelar. Dentre os temas que você aborda diariamente no seu blog, política, economia, também o chope ali reflexivo, como é que está a sociedade, os movimentos sociais, sindicais. Sobre o momento atual, nós vivemos uma semana que foi extremamente assim chocante para o meio jurídico nacional e internacional, porque houve comentários sobre a decisão dos juízes, dos três, que praticamente anteciparam a questão do pleito, já estabelecendo quem não pode concorrer. Quer dizer, exatamente o homem mais popular do Brasil, eu acho que de todos os tempos, nenhum governo deixou uma segunda gestão, que foi a segundo governo do Lula, com 87% de aprovação, e elege quem ela indicou, sua sucessora, que não era política. E é o primeiro nas pesquisas. E é o primeiro nas pesquisas. Então, então a gente sente que é uma conspiração anti-operária. O operário não pode ser presidente da República. E nós estamos falando do cenário nacional e internacional, e agora aqui nosso Rio de Janeiro e Brasil. Como é que você vê as chances do Lula, o que fazer frente a esse ato, a meu ver, ditatorial, de tentar essa via transversa, que não está sendo feita contra Aécio, não está sendo feita contra nenhum outro candidato, nem contra aquele que é a favor do estupro, né? que tem processos, ele não é chamado. Fernando Henrique pode ter também o seu museu, o seu apartamento de luxo em Nova York, Paris, na França. Fazenda com aeroporto, e ninguém... Não, Soriano, em resumo, aí, porque essa história... Não, pode ter seu instituto, Fernando Henrique Cardoso. Pode ter o instituto e o Lula não pode. Né? O Fernando Henrique pode ter o apartamento em Nova York, em Paris de luxo, em uma fazenda no Brasil com aeroporto, e o Lula é acusado de um triplex que não é dele. Não, Fernando Henrique é o rei do gado também. Então, e os dois, o que tem em comum Fernando Henrique e Lula? Todos dois são acusados de corrupção na Petrobras, sendo que o Fernando Henrique nunca foi investigado. E o Lula foi investigado e os brasileiros, grande parte, assistiram o Deltan Dallagnol dizer na Globo que não tinha provas contra Lula, só tinha convicção. Né? E agora a convicção, tanto do Dallagnol como do juiz Sérgio Moro, se diluiu, né, com o auxílio moradia. Né?
E por coincidência ou não, a maioria dos telespectadores não sabem, né? Mas a gente informa para eles, que o Lula, em 2005, acabou com o auxílio moradia, junto com Jobim, que era seu ministro. Tinha uma pressão muito forte do juiz, aí o Lula falou, não, o juiz tem que ganhar bem. Não, pode até ter auxílio moradia, mas não podia ser enquanto estivesse morando na sua terra, na sua cidade, com o seu apartamento. Então, se ele fosse transferido, poderia. Lula chamou Nelson Jobim para fazer uma política de remuneração para o juiz. O Lula falou que o juiz tem que ganhar bem e para resolver esse problema do auxílio moradia. Então, o Nelson Jobim formalizou o seguinte, os juízes só poderiam ter auxílio moradia quando ele se deslocasse do Rio de Janeiro para Paraíba, do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, aí ele receberia o auxílio moradia. Lamentavelmente, o ministro Luiz Fux novamente generalizou. Todos os juízes têm direito ao auxílio moradia. E aí a gente descobriu agora que o Bretas, Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, morando num apartamento de 500 metros quadrados. É triplex? Não, do Bretas não é triplex. 500 metros quadrados. Gostaria de saber quem é dos nossos telespectadores que tem um apartamento de 500 metros quadrados na zona sul do Rio, né? E recebe o auxílio moradia. Aí foram aprofundar, não é só o Bretas, é o Bretas e a mulher dele. Dentro de casa ele tem 2 auxílios moradia, né? com um apartamento de 500 metros. A Folha de São Paulo solta a bomba de que o juiz Sérgio Moro, morando em Curitiba, a 3 quilômetros da Polícia Federal, num triplex, aí é triplex, Soriano, de 400 e poucos metros quadrados, ele recebe auxílio moradia, né? Então, rapidamente, o Lula tinha resolvido isso em 2005, em 2012, 2010, o ministro Luiz Fux novamente generaliza e diz, através de decisão judicial do STF, que todos os juízes têm direito ao auxílio moradia. Quer dizer, esculhambou tudo outra vez, né? Mas a questão do Lula é muito parecida. Mas esse auxílio moradia é um saláriozinho? Não, como é que é? R$ 4.800 por mês. E o Moro recebe isso desde 2016. Sendo que o juiz Marcelo Bretas, aquele que colocou 2 algemas no governador Sérgio Cabral, ele recebe 2 auxílios moradia, um dele e outro da mulher dele, embaixo do mesmo teto. Isso é uma vergonha para os brasileiros aí cujo salário mínimo teve rebaixamento do reajuste. Mas voltando à questão política maior, na verdade, Soriano, o que está acontecendo com Lula é o mesmo que aconteceu com Getúlio Vargas, quando o governador Carlos Lacerda, que governou o Rio de Janeiro, ele era um inimigo mortal de Getúlio Vargas, dizia que tinha um mar de lamas no Palácio do Catete. Depois que Getúlio morreu, a gente descobriu que não tinha mar de lamas nenhuma, né? Mas ele dizia do Getúlio, o mesmo que eles estão aplicando para o Lula. O que é? Não pode ser candidato, se for candidato não pode fazer campanha, se fizer campanha não pode ser eleito, e se for eleito não pode governar. Não pode tomar posse? Não pode tomar posse, e se tomar posse não pode governar. Então essa luta do Lula está só começando. Eu creio que essa primeira batalha, o STF se apequenou, porque a justiça garante, a Constituição brasileira garante, não é ao Lula, todos os brasileiros são inocentes até que se prove o contrário, e eles, qualquer brasileiro, não é o Lula, dona Carmen Lúcia, né, que disse que discutia a questão da prisão em segunda instância, do Lula seria apequenar o STF. A gente quer deixar claro que não é o Lula, todo brasileiro é inocente até que se prove o contrário e só pode ser condenado quando o processo transitar em julgado. Ser preso. Transitar em julgado, não é na segunda instância. E também a Carta de Direitos Humanos da ONU também garante a mesma coisa
a qualquer ser humano de qualquer país, que tem que ter um tribunal reconhecido que o julgue, que tem que ter direito à defesa, amplo direito de defesa, e que só pode ser preso ou punido depois de esgotado todas as instâncias da justiça. Então, o nosso STF aqui está rasgando a Constituição e também estão rasgando a Carta dos Direitos Humanos, que garante a todo ser humano que ele é inocente até que se prove o contrário. Não estão dando essa condição elementar ao Luiz Inácio Lula da Silva, como você falou, que se elegeu 2 vezes, saiu do segundo mandato com 87% de aceitação, elegeu o seu sucessor e hoje é o primeiro em todas as pesquisas de intenção de voto, e a justiça brasileira não quer deixar, quer tirar a candidatura dele no tapetão. Isso é um tremendo absurdo. Na época só rememorando aí a história, na época do Getúlio Vargas, eles criaram, depois que teve o atentado aqui na Rua Toneleiros, em que lá morreu um major da aeronáutica, que não se sabe por que estava no comício do Lacerda. Ele, segundo o boletim, ele estaria apenas de plantão na aeronáutica, mas apareceu lá no comício de Lacerda, teve um tiroteio e que esse homem morre, e o Lacerda levou um tiro no pé. Então a aeronáutica se julgou, e foi um golpe na Constituição, com o direito de ela promover todas as investigações. E a primeira pessoa que eles prendem, uma maneira de prender praticamente o próprio presidente, foi o seu chefe da guarda, que foi o Gregório Bezerra. Gregório Bezerra é o nosso pernambucano heróico da Revolução de 35. E foi criada a República do Galeão. Então, essa República do Galeão, que não tinha poderes jurídicos originários para fazer prisões, que isso era coisa que tinha que ser da polícia, né? A Polícia Civil, em vez de tocar um inquérito, né? de um processo de um homicídio. E a semelhança da República do Galeão, que foi chamado na época, tanto assim é que o Getúlio não aceita ser deposto, e quando ele suicida, ele apresenta a carta de testamento, que revirou todo o jogo. E aquele golpe que era para ser dado em 54 foi adiado, conseguiu se adiar por 10 anos, né? Eles tentaram também em 61 na posse do Jango. Não conseguiram porque o Brizola cria a rede da legalidade. Coisas que a gente tem que também já pensar em criar a rede da democracia, a rede também da legalidade, para a gente se opor a esse oligopólio dos coronéis aí da mídia, que só passa o que eles quiserem, os assuntos que eles elegerem que deva ser dado ao conhecimento do público. Então foi criada a República de Curitiba. Como é que um juiz... pelo Moro. E deixar claro, Soriano, os telespectadores, que nós não estamos aqui fazendo a defesa da candidatura Lula. Não. Nós estamos defendendo a democracia. O Lula, como qualquer cidadão, tem direito a ser candidato à presidência. Então, hoje, defender que o Lula, como cidadão, que nada se provou contra ele, tem direito a ser candidato, não é defender a candidatura Lula, é defender a legalidade, é defender o princípio de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Né? Agora, o juiz Moro, da última vez que nós tivemos um bate-papo aqui, estava na Berlinda a situação do Tacla Duran. Depois disso, ele deu um depoimento que foi tornado público no Congresso Nacional. Ele foi julgado na Espanha em segunda instância se deveria ou não ser deportado para o Brasil, e o tribunal, por unanimidade, o reconheceu que ele, sendo cidadão espanhol, e pediu que o Moro mandasse toda a documentação para ele lá na Espanha. E o Moro até hoje não mandou, né? Mas o Moro não aceita, não abre mão de julgar o Tacla Duran, porque o Tacla Duran é um homem bomba para o Moro. Porque ele já declarou, inclusive periciou,
de que ele foi procurado pelo advogado da Lava Jato, Carlos Zuccolotto Júnior, procurou ele falando em nome da Lava Jato, pediu 5 milhões de dólares por fora para ele celebrar acordo de delação premiada, pelo qual daria a Duran a prisão doméstica e perdoaria 10 milhões de dólares da multa da Odebrecht. Então, isso que eu estou falando saiu na Folha de São Paulo, através da jornalista Mônica Bergamo, e o Moro entrou em pânico. O Moro falou, isso não é verdade, o Zuccolotto é meu amigo pessoal, e o Tacla Duran... Mas que é compadre, né? É um foragido da justiça. Aí a imprensa foi atrás e descobriu. O Zuccolotto é compadre. Muito mais do que amigo, é compadre do Moro e sócio, ex-sócio da sua mulher, da esposa de Moro, Rosângela Moro. Então o Moro, até então, conseguiu jogar para baixo do tapete essa lama. Porque aí, fica aí para a gente raciocinar. Não sei se a maioria dos telespectadores sabem, os principais bandidos presos pela Lava Jato estão em prisão doméstica. Você sabia disso? Domiciliar. Domiciliar. Então, que prisões são essas? São verdadeiros clubes de lazer construídos com dinheiro da corrupção. E aí, para dar nome aos bois, o doleiro, Youssef. Alberto Youssef, que foi condenado a 38 anos de cadeia, está pagando sua pena em casa, verdadeiro clube de lazer. O Paulo Roberto Costa, o maior ladrão da Petrobras, está em prisão doméstica, no seu lar. E o principal doleiro do PMDB, Fernando Baiano, está pagando suas penas em casa, verdadeiro clube de lazer. Então isso é muito estranho. E até então, até essa história do auxílio moradia, o Moro era uma fortaleza. Mas, para quem não sabe, quem denunciou o Moro no auxílio moradia foi a Folha de São Paulo, que soltou a matéria dizendo que ele mora num triplex a 3 quilômetros lá da República de Curitiba e ganha a merreca de R$ 4.800 desde 2016 de auxílio moradia, né? Eu acredito que agora o Moro não vai mais conseguir jogar, creio, para baixo do tapete essa lama, essas tais delações premiadas, que também é importante atentar para isso. O que é a delação premiada? É um instrumento importante da justiça, pelo qual, naqueles casos que a justiça não consegue evoluir, ela usa a delação premiada, porque o bandido que está condenado, ele está, tipo o Youssef, que foi condenado a 38 anos, ele vai lá e faz a delação e ajuda a justiça a resolver aqueles casos, cabeludo, e esse cara que faz a delação, ele tem a sua pena reduzida. No caso do Youssef, ele está em casa, né? Só que a delação premiada não pode ser um fim em si só. O que é isso? A delação premiada é uma declaração de um bandido, de um cachorro, de um ladrão, né? Que tem que ser apurada lá na frente. Mas o que faz a Lava Jato? Usa a delação como um fim. Então, o que nós temos hoje? Eu posso citar vários casos de pessoas que estão presas na Lava Jato, pela Lava Jato, por conta da delação. Por conta da delação. Aí o exemplo emblemático é o tesoureiro do PT. O Vacari Neto está preso por causa de delação. E o delator, entre eles o Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, estão em casa, solto. E posso citar também o Aldemir Bendini, que foi presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Ele está preso por delação premiada, né? E provavelmente seus delatores estão soltos. Não estou aqui dizendo, não estou dizendo que nem o Vacari, nem o Aldemir Bendini sejam santos. Mas como todo ser humano, ele tem direito a um julgamento justo. O que não é justo é o cara que faz a delação premiada
ficar solto e aquele que é delatado ficar preso antes do processo transitar em julgado. Não sei se eu me fiz claro. Manel, você é também advogado e tem carteira da OAB. Porque o advogado do Lula, numa certa audiência com o Moro, ele diz, e Vossa Excelência não tem nem carteira da OAB. Mas não tem, né? Porque não tentou, não. Porque Vossa Excelência tentou e foi reprovado na OAB. O que eu sei não é o advogado do Lula, não. Me parece que foi o advogado do Palocci. Ah, do Palocci. O doutor Batóclio, se eu não me engano o nome é esse. Tá, Ele num embate com ele advogando para o Palocci, numa audiência junto com o Moro. O Moro falou para ele, mas por que o senhor não faz concurso para ser juiz? Aí o Batóclio disse, eu não fiz porque eu não quis, mas você fez prova para a OAB e não tem a carteira da OAB. E não passou. E não passou, você fez e não passou. Parece que foi o Batóclio. Mas ele fez curso nos Estados Unidos, segundo o currículo que ele faz questão de divulgar, patrocinado pelo Departamento de Estado americano, junto a Harvard, exatamente para fazer um papel que a gente tem todo o direito de perguntar, e que papel é esse? Que exatamente nunca foi preso nenhum executivo de multinacionais estrangeiras, né? Nunca foi preso nenhum tucano que foi o objeto do golpe, que foi armado. Sobretudo, o Aécio não reconheceu a sua derrota e se vingou partindo para o golpe. Não, né? Tucano, Soriano, só um parênteses. Tucano, o Sérgio Moro chefiou o Banestado, que foi a mãe de todo o escândalo brasileiro. É um escândalo tucano e nenhum tucano foi preso. E na Petrobras ele faz a mesma coisa. Os tucanos estão destruindo a Petrobras, como o Fernando Henrique e Pedro Lalau, parente, e nenhum tucano é sequer investigado. O Banestado era um valor também... R$500 bilhão. Olha, palavras do senador, muito querido pelos brasileiros, Roberto Requião, do PMDB. Ele disse, olha, o maior escândalo brasileiro não é o mensalão, não é o petrolão, é o Banestado, que deu um rombo de R$500 bilhão aos cofres brasileiros. É um escândalo tucano e nenhum tucano foi preso. Isso o Roberto Requião disse no plenário do Senado Federal. E a mesma coisa o Moro trouxe do Banestado para dentro do petrolão, que até hoje nenhum tucano nem sequer é investigado. Outra crueldade também foi quando o Marcelo Bredas aqui prendeu o almirante Otto, né? Que devido à opinião pública também, a própria movimento que você fez junto com o André de Paula, vocês foram visitá-lo, né? Pelo menos ele está respondendo em liberdade, né? Não é, Manuel? Com certeza. E foi uma sentença em caráter relâmpago. No instante, prende o homem e... Delação premiada. Né? O almirante Otto, o principal cientista brasileiro, o pai da energia nuclear brasileira, ex-presidente, era presidente da Eletronuclear, o principal responsável pelo submarino, porque não é um só não, atômico, depois nós descobrimos, foi preso através de delação premiada, denúncia de que ele teria recebido propina. Queria fazer uma homenagem aqui ao André de Paula, advogado do Rio de Janeiro. Nós fomos juntos no quartel em Caxias, né, de fuzileiro naval, para visitar o ilustre brasileiro. Vamos lá, vamos lá. Aí fomos lá até o quartel, fomos bem recebidos pelos militares, tem que ser dito, botamos o carro lá dentro e falamos, viemos aqui visitar o almirante Otton Pinheiro. Aí, peraí, um minutinho. Aí foram lá dentro, ficamos aguardando, aí voltaram e disseram que a gente não poderia visitar o almirante Otto, né? Aí nós botamos a boca no trombone, porque descobrimos que o almirante Otto foi condenado pelo TRF aqui do Rio de Janeiro por 2-1, por 2 votos a 1, ele foi preso, né? E que os oficiais disseram para nós que
o Otto não queria receber nenhuma visita. E o advogado do Otto, que é o doutor Fernando Fernandes, advogado do almirante Otto, ele disse, não, isso não é verdade, o Otto não disse que não quer receber visita, e hoje, graças a Deus, o almirante Otto está solto, mas eu acho que isso é muito pouco, Soriano, ele está solto, ele tem que retomar a eletronuclear, ele tem que retomar o projeto da construção dos submarinos atômicos, que, para quem não sabe... Acho que a projeção de 3. De 3. Os submarinos atômicos é proteger a nossa soberania, as costas brasileiras e, principalmente, a área do pré-sal, que é muito cobiçada. Então, o almirante Otto tem que voltar para a eletronuclear e continuar a construção do submarino, que parece que um agora já está finalmente ficando pronta, não é isso? É, exatamente. Aliás, o almirante Otto chegou a dizer, olha, a quem você atribui essa perseguição que você sofreu? E ele foi claro, aos Estados Unidos, que não querem que o Brasil domine a tecnologia nuclear, sobretudo em... E falou mais, que isso era obra de brasileiros, a prisão dele era obra de brasileiros. É o que você falou e mais isso, a obra de brasileiros que, apesar de ter nascido no Brasil, eles se sentiam americanos. Manel, antes de passar para... Nós temos mais 3 minutos aí pela frente, eu só queria lembrar a você aí um dado muito importante, que o Getúlio Vargas, na Carta Testamento, ele exatamente falava que as empresas multinacionais tinham lucros fantásticos e atribuía, né, a essas forças que foram as mesmas que derrotaram finalmente a União Soviética, que nós enfrentamos. Quando a gente teve que reconhecer que não fomos capazes de defender o monopólio estatal do petróleo, de segurar aquilo pelo qual Getúlio morreu, é porque o inimigo que estava por trás foi o mesmo que derrubou o muro de Berlim e está edificando muros no México, né? Então, é preciso que a gente tenha muita união, não somente em termos nacionais, em termos dos trabalhadores de segmentos do petróleo, nós precisamos ter uma articulação também mundial. Eu acho que temos que estar juntos com a Venezuela, com a Equador, nós temos que estar junto com as forças progressistas na Europa, com os franceses que estão lá tendo que receber os refugiados produzidos pelos bombardeios americanos, os alemães, né, que têm contradições. Eu acho que uma saída seria essa, nos unir com quem, Manel, para sair mais uma vez dessa escuridão, ou seja, nós estamos dentro de um túnel. Quando é que nós veremos a luz? Eu queria dizer que eu tive a honra de estar no Congresso Nacional. Nós ocupamos um salão que é conhecido como Salão Verde, para tentar barrar a quebra do monopólio, mas não conseguimos, né? Perdemos. E queria lembrar que o Getúlio Vargas, ele recebeu uma visita de um porta-voz do Chateaubriand, que era o dono dos Diários Associados, que disse para o Getúlio, o Chateaubriand está disposto a te apoiar, desde que você abandone essa ideia da Petrobras. E o Getúlio disse que não. Eu não tenho dúvida que toda essa luta que eles estão travando para impedir a candidatura Lula, porque eles sabem que foi no governo Lula que se desenvolveu tecnologia inédita no mundo, que se descobriu o pré-sal. E que se o Lula voltar ao governo, vai rever toda essa sacanagem que eles estão fazendo da entrega do nosso petróleo. Por isso, eles querem barrar a volta do Lula ao governo brasileiro. Mas eu acredito, não tenho dúvida, que o povo brasileiro tem força para impedir mais esse golpe, né, na vontade popular. E isso que você falou mesmo, a gente tem que mostrar que o governo Lula, ele ampliou, os governos do PT ampliou o comércio exterior do país, levou para a gente negociar com o Oriente Médio, com os BRICS.
Europa Oriental, né? Com os países do Tigre, né? O Lula ajudou a criar os BRICS, né? Inclusive o primeiro presidente dos BRICS foi um brasileiro. Não só ajudou a criar os BRICS, como o Brasil virou cotista, botou, se eu não me engano, 100... Credores do Fundo Monetário Internacional. Isso nos BRICS, botou lá, comprou uma cota poderosa. E com relação ao FMI, o Brasil, de Lula, do PT, não só pagou a dívida com a FMI, como virou cotista do fundo. Agora, também deixar claro, o Lula, primeiro que ele não é nenhum revolucionário, né? Muito pelo contrário, ele é contra qualquer violência. Isso já passa até no filme dele. E outra coisa, o PT e o Lula nunca deixou de fora os Estados Unidos no nosso relacionamento. O que o PT fez foi ampliar, mas não abandonou os Estados Unidos como um parceiro econômico e político. E eles não perdoam o Lula. Ô, Manel, quando falam mal de Lula, eu me lembro de um certo jornalista que quis desfazer de Rui Barbosa, o Águia de Aia. Aí disse que um terceiro falou para ele assim, olha, você por mais que escreva contra o Rui Barbosa, você não vai passar de um piolho na asa do Águia de Aia. É esses que falam mal do Lula, não passam de um piolho na asa da Águia de Aia. Aliás, foi o presidente americano Barack Obama que disse que o Lula é o cara, né? O mesmo não deve pensar o Trump. Manel, obrigado. O Núcleo Sindical agradece. As câmaras continuarão sendo suas aqui, viu? Muito obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado.